intuito da companhia tem sido muito de diminuir impactos, entende? Nós estamos mais eficientes e estamos um pouco mais acessíveis agora, por tudo que essas mudanças que eu estou trazendo aqui, para falar de soluções que sejam junto com as prefeituras, que sejam soluções que fiquem boas para todo mundo no final das contas. Tu comentou ali sobre fiscalização antes, né? Como é que vai ser feito esse acompanhamento, né, das obras para garantir uma boa entrega, qualidade? Como é que De todas as obras, não só de esgoto, mas também de abastecimento, também essas de repavimentação, enfim. Sabe que quando vocês falam assim de obras, a gente tem várias intervenções. Tem as de obras, que são obras novas, e nós temos as manutenções diárias de um vazamento, de uma ligação nova. Seja bem-vindo a mais um Conexões Imobiliárias Podcast, e hoje nós estamos recebendo um convidado especial, não é mesmo, Mana? É isso aí, estamos recebendo o Luciano Brandão, gerente regional e institucional da Corsã. Você que está nos acompanhando, já aproveite, ative o sininho para notificações, já nos siga no nosso canal no YouTube e nós também estamos presentes nas principais plataformas como Facebook, Instagram e Spotify. Sejam bem-vindos a mais um Conexões Imobiliárias Podcast e hoje nós estamos recebendo um convidado muito importante, não é, Mana? É isso aí, hoje estamos recebendo o Luciano Brandão, gerente regional de Relações Institucionais da Corsã. Muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado pela oportunidade, Thiago, Mana. É um prazer enorme poder participar do Conexões Imobiliárias. Eu tenho acompanhado outros eventos daqui e realmente assim, sensacional que vocês aqui neste ambiente, Tramandaí, Imbé principalmente, mas eu sei que atuam no litoral, estejam organizados, estejam se planejando, preparando, considerando que principalmente as demandas aí ligadas ao esgotamento sanitário, nós estaremos dando toda atenção. Estamos dando e continuaremos porque é do plano do negócio da companhia que a gente continue. Que legal. E a gente também fala sobre abastecimento, fala sobre infraestrutura, fala sobre projetos e também o que está sendo realizado, né? Mas antes, Brandão, a gente quer saber quem é o Luciano. Ah, legal. Para mim é muito bom poder aproveitar destes momentos de comunicação aqui no litoral para contar um pouco da minha história, né? Que seja do meu ambiente familiar, né? Meu pai é um ex-colaborador da Corsã também, né? Minha mãe é uma dona de casa. Eu estudei em escolas municipais, formação técnica, depois uma graduação, mas é uma pós-graduação também na área de gestão e pós-graduado em gestão de recursos hídricos e planejamento e gestão estratégica também. Venho de uma formação de ensino médio, vou inverter a ordem aqui, de uma escola estadual importante chamada Escola Técnica Parobé. Então, assim, foi onde eu acabei acessando os ambientes operacionais da Corsã, né? Então, até que eu chegasse em 2015 em áreas de gestão, tanto gestão de unidade quanto superintendências regionais, eu atuava então numa área operacional da Corsã, né, de eletromecânica. Qual é a tua origem? A cidade, região? Nasci numa cidade chamada Garibaldi, na Serra Gaúcha, né? Não tenho nenhum parente morando lá, porque meu pai e minha mãe moravam lá oportunamente, porque meu pai trabalhava naquele momento. Nasci em Garibaldi, no ano de 75. Sou acostumado com frio, né? Porque até 80, então 5 anos nós moramos lá e realmente o ambiente, além de gostoso, frio, gelado, no inverno úmido, mas adoro a cidade, volto pelo menos uma vez por ano para lá. E desde 81, então, moro em Nova Santa Rita, uma cidade da região metropolitana, do lado de Canoas. Até 92 nós éramos a área rural de Canoas. Então se emancipa e hoje é um município pujante, já bem organizado. No início foi difícil, mas hoje já colhe frutos aí de uma organização aí de quase 40 anos.
E é, é, tive uma passagem pelo Legislativo Municipal também, foi uma ótima experiência, mas optei por conduzir melhor e por investir na minha organização profissional na Corsã, ambiente de saneamento que eu adoro trabalhar e desenvolver minhas atividades profissionais. E o interessante é que, por mais que tu more em Nova Santa Rita, praticamente tu trabalha no litoral gaúcho, né? Desde 2023 fui convidado a conduzir aqui a Superintendência Regional do Litoral Gaúcho, né, da Corsã, e depois do processo, então, de desestatização e privatização, assinatura do contrato do Grupo AEGEA com o Estado, eu já fiquei aqui conduzindo esses trabalhos, tanto inicialmente da operação, quanto depois da relação institucional, né? Como tu iniciou, assim, o teu processo dentro da Corsã? Tu falou, né, que tá há um tempo. E hoje, qual é a tua função principal? É, é, sabe, mana, eu gosto muito de trabalhar com gente. Comunicar, trocar ideia, aprender, poder ensinar quando for o caso. E está sendo uma oportunidade gigante para fazer isso aqui no litoral neste momento. Para mim, É, sabe que no momento de Corsã do controle público, nós tínhamos muitas limitações ainda de investimentos, próprio engessamento da legislação pública para que serviços acontecessem. Lá pelas tantas, inclusive, a frustração de projetos que começavam e não terminavam, sabe? Tinha lá algumas situações que atravancavam aí o Às vezes até desenvolvimento. falta da legislação, né? Também, enfim, né? E a Corsa é uma empresa de 60 anos, né? Tem uma história importante aí na construção do Estado, mas tinha o controle público lá e alguns engessamentos. Bom, 2023 acontece a privatização e a gente enxerga uma forma bem diferente de atuar, né? E daí, mana, o Grupo EGE traz para cá um conceito que é de que tão importante quanto a operação, a questão comercial, a questão operacional, as obras, também é importante a relação institucional, tanto quanto. E estabelece alguns representantes, gerentes institucionais e nas regiões pelo estado. Corsã está presente em 317 municípios, hoje dividida em 5 diretorias, né? Nós somos a diretoria leste, mas tem aí mais acho que 12, 13 colegas que Aí fazem já é uma mudança, né? Antes da situação de 2023 eram mais regionais, né? 10. Eram 10 regionais, né? O estado, as 317 cidades em que a Corsã está presente, dividida em 10 regionais. Reduz isso para 5 regionais, mas ao contrário do que possa parecer, enxugou, alguma coisa assim, Uhum. não é uma verdade. Porque com essa reorganização, a gente também recebe muito mais autonomias. Uhum. Então, antes nós tínhamos 10 regionais, bem vinculadas à sede da Corsã para quase todos os tipos de decisões. Burocratizava demais. Hoje nós temos 5 regionais, a sede tem uma função importante na padronização disso tudo, mas as decisões, e inclusive com relação ao seu orçamento, Uhum. acontecem nas diretorias. Então, a diretoria leste, que é que nós pertencemos, regional que é responsável pela metropolitana e pelo litoral, aqui nós temos a grande maior parte das nossas decisões. Claro que Quantas cidades atende no litoral? 17 cidades. 17. Nós atendemos de Torres a Tavares, que é na margem aí do litoral, e pega essas 4 cidades do sul ali, de Capivari até Tavares. E no morro, vamos pensar pro lado do morro, então, né, que o pessoal chama aqui morro, Uhum. Terra de Areia e Três Cachoeiras, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Glorinha. Essa é a nossa regional. E na região metropolitana, as 9 maiores cidades da região metropolitana de Porto Alegre, até porque elas já estavam, não sei se é do conhecimento de vocês, da comunidade que nos assiste, dos espectadores, nós tínhamos já uma PPP do saneamento na região metropolitana, que envolvia 9 cidades. Então, por isso, a nossa regional tem essas 9 cidades, mais as 17 do litoral. Essa é a quantidade de cidades que Interessante. compõem a diretoria E leste da ficou mais, Corsã. vamos dizer assim, mais acessível, né, para as Com pessoas, certeza. né? Sim, Tendo isso. vários setores que antes estavam, e serviços que estavam Uhum. centralizados na sede, são, neste momento, então, a partir de 23,
descentralizados. Então, sabe o que nós amadurecemos nisso? Nossa comunicação se dá aqui, e aí nem é em Canoas, é aqui no litoral. Nós temos uma jornalista que é responsável pela comunicação daqui, com as assessorias de imprensa das administrações municipais, das rádios, jornais locais, mídias, enfim. E uma coisa que pesou muito foi ter aqui no litoral alguém que cuidasse das emissões de viabilidades técnicas e análises de projetos dos empreendimentos do litoral, sabe? Então hoje a gente trata dos empreendimentos, da expansão imobiliária, da organização sobre novos projetos aqui no litoral, em Osório. Mas até o atendimento ao consumidor, a gente percebe uma mudança assim Em pouco tempo, em né? pouco tempo, Uhum. né? A É. questão dos protocolos, né? A gente via, principalmente Tramandaí-Imbé, a questão de algumas obras de terceirizadas, né? Uhum. Que ficavam abandonadas. E hoje não, a gente tem realmente algo que projeta soluções, né? E senta na mesa com prefeitos, com vereadores, com entidades, com as pessoas, para realmente botar a cara a tapa, né? Isso a gente não eu não me recordo disso, pelo Isso. menos. Ou Não, começava, não terminava, né? É. Era realmente complicado. é um perfil novo desta relação institucional. Uhum. Até Mesmo. porque a gente fez um evento algumas semanas atrás, Uhum. onde o Brandão e a Lilian, né? Uhum. Liliane, Liliane. Isso. Uhum. a doutora Liliane, né? É. Relataram, né, os projetos que estão em andamento aqui principalmente Tramandaí-Imbé, Sim. e relatavam também como é que funciona o quadro societário atual da AEGEA, né? Isso, exatamente. É porque, sabe, que as pessoas ainda. Primeiro, a Corsã continua a mesma, em seu CNPJ, em sua marca, está mantida, porém nós somos uma empresa do grupo AEGEA, né? Uhum. Uhum. Então, as pessoas por vezes confundem porque houve a privatização, muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, deixou de ter o controle do Estado e passou a ter um novo controlador, o Uhum. grupo AEGEA, Uhum. que está presente através de suas empresas de saneamento em 15 estados do Brasil. Então, hoje o Grupo AEGEA, somando, por exemplo, o número de colaboradores dessas empresas todas, soma 22 mil Nossa. colaboradores Nossa, no força, Brasil né? todo. Fora a expertise, Uhum. Muita né? expertise. E todo investimento diferente do público, né? Que não visa lucro ou retorno, o privado ele vai empregar e visa também retorno a longo prazo. Quais seriam as 3 empresas hoje que fazem parte desse grupo AEGEA? Hoje a composição societária é o Grupo Equipave, né? Famílias do interior de São Paulo ali que atuavam antes no setor de pavimentação, serviço Uhum. público, há muitos anos, mas há 15 anos então constitui o Grupo AEGEA, mas nesta mobilização da operação aqui da Corsã tem outros 2 parceiros, o Grupo Soberano de Singapura e a Itaúsa, né? Esse braço do Itaú, então, financeiro, para a composição, então, desse investimento aqui da Corsã no Rio Grande do Sul. A maior parte, né, os majoritários são ainda as famílias que compõem o Grupo Equipave. Isso por si só já demonstra, né, a diferença no tratamento, os processos, né, Com até isso. mesmo as auditorias, né? Sim, com certeza. Tanto Aproveitando o internas quanto gancho. externas. Exato. Isso, aproveitando o gancho, assim, sobre os objetivos, né? A nível de saneamento e abastecimento da empresa pro litoral norte, o que que vem aí, qual é o objetivo? Importante, mano, aqui a gente nivelar conhecimento de todos que nos assistem, que o novo marco legal do saneamento, a Lei 14.026 de 2020, regra uma batida nova para o saneamento quando ela estabelece metas de universalização. Este é o termo. Então, para todos os municípios da União, então os responsáveis, o titular do saneamento é o município, os responsáveis são os prefeitos por essa questão, e nós temos então as metas para os municípios de cobertura de água em 99% até 2033 e coleta e tratamento de esgoto de 90% até 2033.
para as regiões urbanas dos municípios. Abastecimento e tratamento. Abastecimento 99%, coleta e Nossa. tratamento de esgoto 90% para as regiões Uhum. urbanas, para todos os municípios da União. Uhum. Uhum. Ok, essa é a regra. O que acontece? A Corsã, quando firma os contratos com os municípios, vem a firmar, então, e na nossa regional todos os municípios estão ajustados já com contratos atualizados, se usa como baliza dessa relação contratual as metas firmadas pela legislação federal. Entendi. Então, claro que nós temos metas intermediárias, mas ao fim e ao cabo, as nossas metas, regras aqui básicas que regem os contratos são a universalização prevista na legislação federal. Uhum. Então, se nós estamos falando aqui para grande parte dos públicos, do público que seja de Tramandaí-Imbé ou do Litoral Norte, Uhum. vale para todo mundo que até 2033 essas metas estarão estabelecidas. E, Thiago, posso te afirmar, nós estamos preparados, trabalhamos muito e planejamos isso, nossa engenharia está muito focada em projeto e execução, nós vamos cumprir todas as metas ajustadas com os municípios. Ô, Brandão, e aproveitando, falando especificamente de Tramandaí-Imbé, né? Uhum. Quais são as coberturas atuais de água e abastecimento de água e de saneamento atual? Vamos lá. De água, a gente está praticamente já cobrindo toda essa meta estabelecida pela legislação. Por quê? A Corsã, nesses 60 anos, trabalhou fortemente desde o início para atendimentos de abastecimento de água. Sim. Uhum. Nós temos setores pequeníssimos, que eles assim representam às vezes 2% do município. Que Área ainda... rural, de repente. Não, estou falando das áreas urbanas, urbanas. né? Urbanas, sempre urbanas. Porque As rural áreas não é muito rurais, fácil. Sim. nós também atendemos eventualmente, porque ela é contígua, porque tem uma concentração demográfica, Uhum. alguma coisa assim. Então, nosso sistema está ali, né? As pessoas, não vai ser um limite legal só que vai impedir que a tubulação Não passe chega. e atenda aquela comunidade. Então, Uhum. assim, existem pequenas áreas rurais atendidas também, mas eu estou querendo te referir que talvez 2% da cidade ainda falte ter uma cobertura de água, Uhum. por várias particularidades, sabe? Às vezes, um bairro novo, uma ocupação residencial ali que precisou ser regularizada, alguma questão assim. Mas, de um modo geral, a água tem cobertura já plena nas duas cidades. Para o esgotamento sanitário, em Imbé, nós temos somente 2 condomínios que são atendidos hoje, e isso representa próximo de 1%. É menos de 1%, né? É menos de 1%. Essa é a cobertura que nós temos em Imbé hoje. Aqui em Tramandaí, nós iniciamos, quando nós assinamos esse contrato no ano de 24 com o Tramandaí, a nossa cobertura era de 22%. Na virada deste ano, ainda era 22%. 22%. E faz quanto tempo que foi feito esse... Puxa vida, a gente está falando de muitos anos que eu não sei te balizar quando começou o processo. Eu sei que é de muito tempo. Então, pode Agora, ser do início da década de 90. acho Imagina? que teve início lá, tá? E nós evoluímos muito no período do PAC. Uhum. Então, o PAC começa ali na última década, né? Uhum. Mas de forma mais intensa, PAC 1, PAC 2. Possivelmente nós tenhamos dado passos largos na última década. Porém, ainda daquele processo de controle público, muitos contratos começaram, não terminaram. As empresas tinham dificuldades, Abandonaram. denunciavam falência. Não tinha padrão, não tinha abandonaram. processo, É. auditoria. Enfim. E a gente, então, tem obras paralisadas. Então, aqui em Tramandaí, por exemplo, a gente está falando que nós tínhamos esse índice de cobertura há muito tempo e tínhamos redes implantadas e não funcionais Rede ainda. seca. Secas. Sim. Teoricamente, porque a comunidade acabava se conectando a sistemas e Sim. dava um monte de problema. Já. Mas aí eu- não tinha pra onde ir. E aí extravasava. Vai extravasar. Ah. Então, assim, historicamente, né, nos últimos anos, nós tínhamos muitos problemas até que nós decidíssemos operar esses sistemas com caminhão hidrojado, inclusive, porque não podia deixar eles lá, Claro. né, e incorrer, inclusive, Isso é questão de saúde pública, né? em questões ambientais É. e de saúde, né? Então, começou-se isso, porém, neste ano, no início deste ano, nós colocamos em operação 3 elevatórias que foram fundamentais para que nós começássemos a coletar e tratar e mandar para a IIT para tratar
todo o esgoto da área que margeia a Lagoa do Armazém. Então vamos lá, pega este centro Lagoa, Uhum. pega o Tirolesa, bairro Litoral, Recanto da Recanto. Lagoa. Recanto da Lagoa e uma partezinha de um bairro chamado São José. São José. São José, Uhum. é uma isso aí. parte. Então, e Tramandaí. Isso em em Tramandaí. Tramandaí. Essas pessoas, essas ligações todas aqui dessa região que eu relacionei agora, quando conectadas, vamos colocar próximo já de 40% de cobertura da área urbana, Uhum. porque entra mais algumas regiões que nós já passamos a atender próximo ao litoral, próximo ao hospital. Uhum. Estamos estendendo conforme as demandas vão aparecendo também. Mas seriam extensões, né? Mas aí quando nós providenciamos uma extensão, não é para atender um consumidor somente. Tudo que está no entorno ali, Aham. que tem Então, essa condição duração técnica, hoje que tem, Corsã e esgoto. essas obras que estão Sim. acontecendo aqui são somente de E esgoto tu nesse sabe momento. que, como é rápido, eu digo, começa a perfurar ali, né? Dá um transtorno, claro, que ninguém gosta de ficar com aquele lodo, Sim. mas logo depois já fica tudo organizado. Isso está sendo muito bom. Sabe que o que atrapalha bastante as obras aqui não é somente a Corsã, possivelmente as obras É o tempo. do mercado imobiliário também, Sim, tempo. Mas um lençol freático extremamente superficial. é muito. Furou, precisa de Tudo água. tem que estar. E aí tem uma técnica que se utiliza aqui, que eu não Tatu? sei se é de vocês. Não, que é de rebaixamento deste Ah, lençol. Então, tanto as nossas obras quanto as de prédios aí, estruturas prediais, Uhum. elas Tem que esgotar. precisam ser esgotadas. O lençol precisa ser esgotado, ser Uhum. retirado dali, lançado em algum lugar, geralmente na Pluvial. drenagem, enfim, Claro. né? Para que se possa trabalhar no seco e fazer Fazer assentamento de estruturas que Sim. precisam ser feitas. Então, isso acontece muito possivelmente em quem empreende no mercado imobiliário e acontece muito com as nossas obras também. Uhum. Isso dificulta bastante, sabe? Isso atrapalha cronograma, Demora, isso né? Demora um implica. pouco mais. Você trouxe aqui a fala do É um barro. desafio, né? barro. É um desafio, né? Então, isso tem a questão do lençol freático muito superficial, acaba sendo aí, não um limitador, mas um atrapalhadorzinho Atrapalha um desse pouco, tudo. né? Tanto, isso implica, inclusive, no custo da obra, Uhum. entende? E muito no cronograma. Ô, Brandão, olha só. Então, a gente pode concluir que atualmente, tá? O município de Tramandaí tem praticamente 100% de cobertura de abastecimento de água. Imbé também. Porém, tratamento de água, né? Tratamento de esgoto. Em Tramandaí tem cerca de 70% da cidade que não possui. E o Imbé é praticamente 99%. É isso aí. Hoje, o nosso número não está bem fechado aqui, tá? Porque as pessoas, todo dia alguém faz uma conexão. Uhum. Ou Sim, duas, ou sim, três, sim. ou quatro. Então, a gente não sabe muito bem, não acompanha assim Com exatidão, no né? detalhe diário Uhum. de como fica a cobertura. O que acontece é que ligando toda essa região da margem da Lagoa do Armazém, que esses bairros que nós Uhum. referimos aqui, nós estimamos chegar aí a 37, 38% de cobertura, alguma coisa assim, mais Uhum. dessas pequenas extensões que tenhamos feito no decorrer do ano. Então a ideia é encerrar este ano com mais ou menos essa cobertura aqui, este número aí. Em Tramandaí. Em Tramandaí. O que é importante aqui, que eu falei um pouco das metas estabelecidas na legislação e rebatidas para os contratos. Mas existem metas intermediárias. Eu falei as finais. Então, eu falei 90% e 99%, 99% água, 90% 2033. esgoto, mas nós temos metas intermediárias. O que é isso? Em Imbé, nós temos assumido o compromisso de até 2028, Uhum. 28, daqui a 3 anos, né? 2 anos e meio. Nós temos cobertura de 35%. De 1% ir para 35%? De 1% que a gente tem agora. Nós partimos a estação de tratamento de esgoto no final deste ano. Uhum. Até 28 eu tenho que ter cobertura de 35%. Uhum. É um desafio, mas eu tenho que te dizer que nós já temos muessas redes assentadas em Imbé, como era o caso de Tramandaí. Uhum. Inclusive, Só que vamos ver estão na tela não aqui. funcionais. Aqui na tela tem essa referência que tu fez desses bairros em Tramandaí, né? Isso, Uhum. a margem da Lagoa do Armazém, exatamente, esses 5 bairros que receberam aí a atenção com as inaugurações dessas elevatórias,
para que nós tivéssemos, então, a disponibilidade do sistema para que as pessoas pudessem fazer suas conexões. Uhum. Tá, para Tramandaí. Então, havia falado de Imbé ali, nós, até 2028, meta intermediária de 35%, e aqui em Tramandaí, a meta intermediária até 28 é 45%. Nossa. Então, nós já estamos dando passos largos para chegar em 37, alguma coisa assim, e até 2028 a nossa meta é 45%. Nossa estimativa, vamos lá, né? Tem um plano da Corsã para todo plano de investimento para todos esses ambientes, mas o que acontece? Vai chegar em 45 e vai parar, e depois só vai voltar lá perto de 33 para cumprir o restante da meta? Uhum. Não. A gente vai ter obra o tempo todo Até que seja finalizar. possível, Uhum. até que nós tenhamos a universalização. Esta curva deve subir e fechar lá em 33, mas se vocês me perguntarem, pode acontecer antes? Pode. Pode. Como Pode chegar em 32, 32 e a gente ter alcançado os 90%. Sim, até porque Então, a obra não são é do metas. dia para noite, né? A obra precisa acontecer, Uhum. né? Com todos os seus impactos, com os seus licenciamentos, o acompanhamento da prefeitura. Então, assim, não acontece a bel prazer da Corsã, né? Então, exige um planejamento, exige aí uma consonância com a prefeitura. Nós estamos trabalhando muito fortemente, Tiago e Mana, para que o plano de expansão da Corsã seja compatibilizado com o plano de expansão da prefeitura, no que diz respeito a pavimentações. Porque onde for possível que a Corsã se mobilize e assente a rede, antes de passar uma pavimentação nova ou uma repavimentação por parte da prefeitura, nós estamos muito abertos para planejar e fazer. Claro, tem que ver se a compatibilização ela fica boa para todo mundo, porque daqui a pouco o prefeito quer pavimentar uma rua do outro lado da cidade onde não tem mobilização, pode ser que fique inviável fazer essa mudança. Mas a gente Agora, também na mesma região, tem um passivo também de quando foram realizadas essas redes, principalmente em Tramandaí, que a recuperação das ruas não foi realizada. Existe algum plano para isso? olha só, esse passivo foi justamente de um momento em que uma empresa estava aqui trabalhando e denunciou o contrato e abandonou a obra, né? Esse passivo ele já foi retomado e refeito, tá? Nós temos eventualmente uma discussão ou outra com a prefeitura, uma questão bem pontual, uma esquina, um trecho da rua, alguma coisa assim. E por vezes, eventualmente, alguém questiona uma obra antiga. Bom, a gente tem que ver lá as questões de garantia de obra, Claro. tem que entrar nesses meandros aí, mas daquele passivo que eu acho que é o que você faz referência, que foram algumas ruas que ficaram com as pavimentações removidas por muito tempo e não foram refeitas, elas eram em paralelepípedo irregular, Isso. né? E PI, e elas já foram feitas, inclusive, já foram retomadas. Então, eventualmente, quando aparece uma questão ou outra que a gente precise ainda voltar lá, refazer, a gente faz, mas elas foram retomadas já há cerca de um ano e pouco, um ano e meio. E como está essa relação, né? Mudou a relação com as prefeituras nesse sentido de estar ao lado, entender, andar junto e não como a gente tinha antes, um empurra para um. Eu falei assim, agora empurra para o estado, município, a culpa não é minha. O que acontece? De um modo geral, a gente pode ter uma regra muito clara aqui. O que for oriundo das intervenções da Corsã é responsabilidade total da Corsã. Mas é inquestionável isso. A gente nem Por mais que seja barganha, terceirizado. Não, Corsã. Corsã. É nosso contratado, a fiscalização tem que ser nossa, tá tudo certo. Eventualmente, algumas demandas são trazidas e nós não entendemos que ela seja, né, da Corsã. Bom, a relação com a administração pública, eu absolutamente não posso reclamar de nada, porque as atividades que eu comecei no ano passado com o Galto como prefeito, depois prefeito Juarez aqui, excelente relação, cordial, de cobrança quando é o caso, tá muito fácil de estabelecer esses contatos com a administração pública aqui em Tramandaí. Em Imbé, o prefeito foi reeleito, então continua o mesmo tipo de tratativa, as mesmas formas de atuação que nós tínhamos lá. O que é interessante disso tudo, sabe? Nós tínhamos muita dificuldade de acompanhar obras da prefeitura de forma que não gerasse impacto, entende? Então, às vezes a prefeitura tocava por sua organização, a sua viabilidade de orçamento, tocava uma obra e no nosso plano de expansão tinha uma previsão de 6 meses depois, um ano depois, ir lá tentar uma rede, né?
e assentar uma rede abrindo valas. Então, hoje nós já estudamos e em alguns locais daqui do litoral já estão acontecendo. Começou por Imbé, em seguida a gente vai estar em Tramandaí também, tocando assentamentos de redes utilizando um outro método, que chama método não destrutivo, que consiste de uma perfuração subterrânea, né, e passagem da tubulação, sem que precise cortar o asfalto, abrir, Ah, retirar e tal. Então, é um pouco mais caro, mas no final das contas causa menos impacto e tal. Então, a É gente. caro a técnica, mas sai mais barato porque não precisa repor refazer tudo de novo. E os impactos também Sim, sociais, sim, né? sim. Enfim. Então, também um outro método que nós estamos adotando, e aqui em Tramandaí está acontecendo, é de assentar redes nos passeios. Uhum. Uhum. Nos passeios, tu ainda implica, claro, na vida, na organização dos usuários, né, dos proprietários dos terrenos, mas ainda temos muitas ruas onde não tem nem o pavimento ainda Sim, no passeio. sim, se tu Sim. pega principalmente balneários, É, zona então norte do Imbé ou zona sul de Tramandaí, né? Os passeios fica praticamente é grama. relativamente fácil de Mais fácil. assentar a rede ali e poucos impactos aos moradores ou até mesmo à via de circulação de veículos. Então, o intuito da companhia tem sido muito de diminuir impactos, Uhum. entende? Nós estamos mais eficientes, e estamos um pouco mais acessíveis agora por tudo que essas mudanças que eu estou trazendo aqui, para falar de soluções que sejam junto com as prefeituras, que sejam soluções que fiquem boas para todo mundo no final das Tu contas, né? comentou ali sobre fiscalização antes, né? Como é que vai ser feito esse acompanhamento, né, das obras para garantir uma boa entrega, qualidade? Como é De que vai ser todas feito? as obras, não Isso. só de esgoto, mas também de abastecimento, também essas de repavimentação, enfim. Sabe que quando vocês falam assim de obras, a gente tem várias intervenções. Tem as de obras, que são obras novas, e nós temos as manutenções Uhum. diárias Uhum. de um vazamento, de uma ligação nova de água, de uma conexão nova de esgoto. Então, infelizmente, a gente ainda não consegue, eu acho que não vai conseguir nunca, realizar essas intervenções sem que tenha algum dano, né, Uhum. no que Sempre está para ter o lá. bônus tem algum ônus, né? É, Mesmo no que que está seja lá. pequeno, né? O que hoje nós estamos muito abertos e os nossos contratados, os nossos parceiros de execução de obras ou de serviços de manutenção já sabem, é que para qualquer trabalho que eles realizem e que não fique ou que algum tempo depois já demonstre alguma fragilidade, algum equívoco, alguma falta, ele vai ter que voltar lá e fazer. Também o fato de que hoje os nossos contratos prevêem que o pagamento do serviço acontece somente ao final de tudo isso feito. Teve um momento que nós tínhamos contratos diferentes. Assentou a rede, abriu, assentou a rede, paga uma Por etapa. parte, quando vem repavimenta, paga outra Uhum. parte, e nós entendemos que isso precisava mudar para nós termos uma garantia maior do resultado no final do trabalho. Então, sabe, se vocês olharem assim, mas isso está se fazendo errado, ou por que que mudou isso? Nós estamos amadurecendo nisso tudo também, porque o nosso estado, e gente, vamos lá, uma fala até da minha colega Liliane, eu como gaúcho, me sinto frustrado de nós não termos conseguido evoluir no saneamento no estado do Rio Grande do Sul. E olha que a Corsã, ela atua em 317 municípios dos 497. Então, quer dizer, tem lá outros atendimentos também nessas cidades. E nós não evoluímos, nosso número é muito baixo. O governador fez uma fala agora, ontem aí, antes de ontem, aqui, onde recebeu a nossa prestação de contas e onde nós evoluímos aí de menos de 20% de cobertura para 28% de cobertura no estado no campo de atuação da Corsã. Parece pouco, gente, mas para que isso acontecesse é muita obra, é muita intervenção, muito licenciamento, investimento, engenharia, tecnologias, responsabilidade técnica. Então, nós vamos alcançar as metas, nós temos convicção que nós vamos alcançar as metas. Para gente ter uma ideia, Thiago, nós estamos construindo uma usina de asfalto na região metropolitana. Para não depender tanto Uhum. das usinas de asfalto, Uhum. que por vezes para no feriado, chega Uhum. no verão, dá uma freada para férias Uhum. coletivas. E aí, como é que Fica fica o parado. Já atendimento? fora o custo, Uhum. né? Mais Uhum. custo. Então, na mesma linha, nós estamos já licenciando uma indústria de tubos
Por quê? A demanda vai ser tanta no Brasil, E a padronização também. e uma padronização mínima. A demanda vai ser tanta no Brasil que os próprios fabricantes já não conseguem dar as garantias de que para essa demanda vai ter atendimento. Uhum. Então, e a gente entende que para nossa organização no estado do Rio Grande do Sul, a Corsã tendo uma indústria de tubos vai nos facilitar bastante, tanto Agilizar. para assentar redes quanto para manutenção de Olha, bordo. olha a diferença de visão macro quando você sai de algo realmente público e tem Vai pro algo privado, né? É. E até porque isso faz todo sentido o que tu falas, mas o prazo é muito curto. Uhum. A gente está falando de 8 8 anos anos. até 33. É. Entende? Então, assim, na melhor das hipóteses, contando com sorte, bom, não vai dar, né? A gente vai ter que, de uma forma organizada, ter todos os insumos que a gente precisa para isso tudo acontecer. Seja lá no que seja da operação de hoje, por exemplo, energia, nosso principal insumo, produtos químicos, mão de obra, vamos lá. Só que a gente está falando aqui de abrir rua, ou fazer MND, enfim, assentar a rede, tornar isso tudo funcional, as nossas estações de tratamento estarem construídas e, mais importante, Thiago e Mana, performando conforme tudo que está estabelecido na licença de operação. Porque, vamos lá, na água, a gente segue a resolução de potabilidade do Ministério da Saúde. Uhum. E quando aqui no estado alguma parte da legislação é mais restritiva ainda, a gente utiliza aqui do estado para garantir maior índice de qualidade no tratamento, no resultado final do tratamento da água. Nos casos do esgotamento sanitário, FEPAM, um dos órgãos mais rígidos do país, reconhecidamente, e que nós respeitamos muito, e que além de licenciar, nos fiscaliza. Uhum. E nós temos um corpo de responsáveis técnicos, né, os RTs, que está lá com seu CPF em cada Respondendo documento junto. de responsabilidade que ele assina. Então ele responde por qualquer problema que possa acontecer advindo deste tratamento de um resultado que não se confirme aí conforme as licenças. Então, as pessoas, por vezes, questionam uma atuação ou outra da Corsã e talvez por desconhecimento de que nós tenhamos... Gente, a gente fez uma visita com lideranças de Torres e de Capão da Canoa ao nosso laboratório de águas lá em Porto Alegre, que é um laboratório central que nós temos. Gente, equipamento de ponta dos laboratórios mais modernos do país com relação à qualidade de água. As pessoas ficaram fascinadas. Depois posso mandar aí informações de um vídeo Não, que nós já montamos. inclusive vamos organizar com a classe imobiliária de Tramandaímbé, As né? visitas, né? Para fazer essas visitas não só no laboratório, mas também nas ETs que tem, né? Claro que sim. Oportunamente, aí eu ia falar mais ao final sobre um convite, né? Uhum. E já que tu adiantou este tema, nós temos um programa chamado Portas Abertas, e ele é portas abertas de fato. As pessoas vão para lá, vão receber os seus EPIs, vão transitar pelo ambiente de tratamento e de uma forma guiada, do início do processo ao fim do processo, conseguem identificar como se dá o tratamento tanto da água, quando nas ETAs, quanto do esgoto nas estações de tratamento de esgoto. Tem sido fascinante levar as pessoas para lá, porque o resultado final da visita é estrondoso. As pessoas chegam lá leigas e não são obrigadas a saber como que acontece Uhum. mesmo, mas ao saírem e ver o resultado final disso, porque ela vê o nosso operador coletando a amostra do esgoto bruto, chegando, por exemplo, no caso das EITs, e nós conseguimos mostrar lá a coleta no final do processo. Até é bom que enquanto a gente está falando aqui, está sendo ilustrado, né, para os nossos espectadores, o cone, né? Aquele Isso. cone, né? É isso, exatamente. Acho que vai ser, talvez, dos momentos, assim, em podcasts, em que a gente vai mostrar de primeira mão Aham. esse tipo de comparação sobre como entra o esgoto bruto e como sai no final do processo de tratamento. E, gente, aqui no litoral, com índices extremamente restritivos nas licenças de operação, justamente porque a gente está falando de litoral, aonde a balneabilidade é fundamental para essa estrutura de turismo e é onde nós temos o cinturão lagunar fantástico, maior e mais preservado, bonito do estado do Rio Grande do Sul. Então,
essa composição de lagoas que tem aqui, esse número enorme de lagoas que compõem a bacia do Rio Tramandaí ou a bacia do Litoral Médio, é algo que precisa ser preservado a todo custo, que se puder investir nisso. Para balneabilidade, para questão ambiental, Saúde para pública. saúde Saúde. pública, porque várias dessas lagoas são, inclusive, os nossos pontos de captação. E mais do que isso, né, Brandão? A nossa preocupação com o longo prazo, né? A nossa região, o litoral aqui, é a região que mais tem crescido nos últimos anos e é onde carecia mais de investimento em infraestrutura. Então, se a gente também não tiver esse olhar, essa visão, não só da Corsã, da Equatorial e outros serviços primários, né? Uhum. A gente, inclusive, não vai conseguir nem receber novos habitantes, não só no verão, mas o ano inteiro, né? Mas você pontuou bem. Veja que 3 cidades do litoral norte já passaram de 60 mil habitantes. Essas cidades não são pequenas mais. Elas já são cidades médias e olha, Tramandaí e Imbé importantes. juntas já ultrapassou esse número. Não, Tramandaí já passou. É verdade. Tramandaí passou, Capão passou e Torres já passou É também. verdade. Então, claro que a gente tem uma sazonalidade que implica um pouco neste número. Eu não É que a sei gente se tem um para cima ou público para muito baixo flutuante. Por exemplo, tu é um morador de Tramandaí e Imbé durante a semana. durante a semana. Não, e É. como eu penso muito, a gente está falando aqui saneamento básico, né? De tratar o esgoto, 60, 70 mil habitantes, mas o verão que vem para 500. Ah, Gente, o esgoto, né? 500 isso. mil pessoas. olha, a Mana deu uma deixa aqui. Eu fiquei curioso. Se Tramandaí hoje, tá? Vai chegar a 37% o esgoto tratado. O Imbé vai passar a partir de janeiro a poder ter Próximo uma cobertura 20%, 20%. Os 70% que não tem tratamento, os 99% de Imbé, para onde vai o esgoto? Tiago, essa talvez seja uma pergunta cerne e carente de esclarecimentos, e cerne porque a gente precisa elucidar para as pessoas que o litoral norte, ele, por muitos anos, ficou tido como um balneário, Uhum. né? Ou como balneários, né? Uhum. E tá tudo certo, faz parte da nossa história, é da nossa... vamos lá, vivemos isso, né? Uhum. Porém, as cidades cresceram. E as estruturas, principalmente, vamos lá, as estruturais aí, as estruturas de saneamento, coisa assim, elas muitas vezes se mantiveram as mesmas. No caso das legislações municipais, fossa, filtro e sumidouro. As iniciais lá. Depois começa a ter uma atuação um pouco maior, uma cidade ou outra desponta com algum sistema diferente desse, mas o problema, grande parte das cidades ainda estão atendidas por estes sistemas de tratamento primário. Só que esse sistema de tratamento primário, primeiro, começa lá com sumidouros. Que é a maioria das casas, né? Depois passa a ter fossas e sumidouros. Agora, nos últimos anos, fossa, filtro e sumidouro. Só que, gente, isso tudo funciona muito bem se receber manutenção anual. Anual. Vamos Faz lá. de tudo. Tu diz tanto lá da o fossa- telentulho, o O limpa-fossa. limpa-fossa. mas o limpa-fossa, Ele só limpa olha a só, fossa, ele né? só limpa o sumidouro aqui, Mas- porque é onde extravasa. Aham. Geralmente você chama quando está extravasando. Mas não limpa lá. Agora, o tratamento biológico Ah. acontece na fossa. Uhum. Sabe que a gente pergunta, às vezes, sabe onde está a tua fossa? Faz manutenção, as pessoas dizem, Tá eu embaixo nem da casa. sei onde Não fica a sabe, fossa. não, porque foi Quando feita eu antiga, comprei, já estava, não sei o quê. Ou construiu uma parte da casa, ou Na uma garagem. estrutura, ou um É, piso não- sobre a fossa. Não mexe mais, não Não, faz daí faz manutenção. uma fossa, né? Daí tu já faz uma outra, tipo um ladrão que a gente fala, né? Faz uma fossa, daí já liga numa outra fossa, É, vai ligando fossa. As fossas, então, depois chegam até o sumidouro, e os sumidouros, tem casos, eu já encontrei pessoas aqui que tem 4 sumidouros no pátio, para dar conta de infiltrar no solo Uhum. o efluente, o resultado desse tratamento primário. Que ele é eficiente, até tem lá a sua eficiência, quando a manutenção da fossa acontece. Se não acontece a manutenção daquele primeiro elemento ali, o que vai lá é quase que um esgoto bruto, né? Líquido, mas de forma bruta, sem praticamente nenhum tratamento biológico. Então, a gente precisa evoluir disso, porque, Thiago, olha só, a tua pergunta, eu adoro responder, eu respondo muitas vezes ela. Olha o conjunto da obra.
lençol freático superficial, Sim. sumidouro com pouco tratamento e, às vezes, a drenagem que é superficial também. O que é a drenagem? É o Hoje, pluvial? o pluvial. Uhum. As bocas Geralmente de lobo? utilizando a sarjeta ou algumas regiões já Uhum. com Que tubuladas. tem lugares que fazem até clandestina, né? Ligação clandestina, né? É, então, Aí é in natura, não tem nem não o... tem tratamento nenhum, foi do jeito que Tá saiu. poluindo. Então vamos lá, lençol freático superficial, muita água, os nossos sistemas eles são quase que imersos em água aqui, né? Seja de drenagem, seja do esgotamento sanitário. Sumidouros, isso infiltrando. Quando chove, uma drenagem talvez que não dê conta, que não seja suficiente, em alguns casos, isso tudo misturado. Transborda tudo. Fica pela rua, corre para onde? Para o mar, para a lagoa. Lagoa. Quando não corre, fica na rua, mal cheirando ali e tal, não Isso. sei o quê. Então, esse é o resumo da obra do que aconteceu no litoral. E eu aqui, sinceramente, mas assim, sinceramente mesmo, não procuro o culpado e nem sei se enxergaria o culpado Claro. disso. O que acontece é que o litoral cresceu, se Uhum. E desenvolveu. muito rápido, né? E vamos lá. Eu não sei se vocês já observaram, eu estou adorando falar sobre isso, porque quando sou questionado, porque vocês percebem que todos os estados que margeiam aí o Oceano Atlântico no nosso país, eles se desenvolveram do seu litoral para o Uhum. centro do estado. Uhum. No Rio Grande do Sul, não foi assim. É verdade. Nós nos desenvolvemos na região metropolitana, alguma coisa na Você pega serra. Rio de Janeiro, Interior. você pega Todas, pode ir até o Florianópolis, Nordeste. Tu você vai pega Santos, né? Você pega lá no Espírito Santo, pega Bahia. É verdade. E no Rio Grande do Sul, o contrário. Uhum. Nós nos desenvolvemos mais na região central, mais aqui na metropolitana, na Uhum. serra, na região central, talvez alguma coisa. E agora o estado inclina. As pessoas, por qualidade, na busca de qualidade de vida, após as enchentes, após a pandemia, Uhum. enfim, começam a olhar para o litoral A como uma proximidade solução. também, né? As intempéries que acabaram Uhum. atingindo aí a região metropolitana. Então, tudo isso acaba fazendo com que as pessoas olhem para o litoral como uma solução, né? E o último censo de 22 já aponta este crescimento. Várias cidades daqui do litoral já estão no ranking aí de crescimento populacional. É de 10, das cabeçando top onde- 10 do Rio Grande do Sul, 7 cidades do Imagina, litoral. é isso aí. Então, as cidades daqui realmente estão liderando aí esse crescimento e a gente não está falando nem ainda de investimento, a gente está falando aqui das pessoas buscando soluções, né, se movimentando. Uhum. Antigamente, vamos pensar aqui 2, 3 décadas atrás, as pessoas falavam assim, vou aposentar e vou mudar para o litoral, ou ter minha casa, vou mudar para lá e tal, não sei o quê. Essa realidade eu acho que ainda existe, mas não só ela mais. Agora as pessoas enxergam aqui oportunidade de negócio, melhor qualidade de vida, solução às vezes para sua habitação, porque lá na metropolitana talvez tenha tido algum problema e aqui não. Gente, é um caminho sem Sem volta. volta. E cresceu muito a questão, como tu falou, como tu falaste ali de pessoal vir morar, mora aqui, trabalha fora, mora Uhum. aqui, estuda em Osório, Uhum. faculdade vindo, né? Os jovens querendo Hospital, vir, né? faculdade. Então não é mais aquela, como tu falou, aposentei vai pra praia, só verão, não. Tramandaí já é o ano todo. É. E principalmente no nosso inverno, né? Onde tu estacionava em qualquer lugar. Uhum. Hoje não, trânsito, o comércio, então mudou muita coisa, né? Até te É. perguntar o que tu entende da implantação desse projeto, o que vai impactar na nossa economia, né? Como É. isso vai mudar? Mas o Né? projeto é esse que a gente passa aqui na tela, né? Uhum. Isso. Que é o mapa de Tramandaí-Imbé com as coberturas a partir de 2026. Se você observar, 28, você 26, vai né? ver que o plano da Corsã, e é inteligente isso, é de uma atuação e tentando remover dessas instalações que Uhum. não têm o melhor resultado, na nossa opinião, com relação à Fossa Fito Sumidouro, das regiões próximas aos mananciais ou ao mar. Uhum. Então você vai ver que o início da cobertura acontece no entorno da região central das cidades, tanto em Bé quanto em Tramandaí. Ó, a gente vê em Tramandaí principalmente a área central, mas pegando esses bairros que tu falaste aí, Recanto da Lagoa, São José, Tirolesa, Litoral, Uhum. Centro Lagoa. Centro Lagoa, e o Imbé pega também ali a parte central. Isso, a margem do rio, né, a Isso. margem da barra, a margem do mar, Uhum. este anel sempre. E aí sim, dali vai crescendo Vai a pro meio. cobertura para o centro. Tem ali entendi. também a parte da Couraça, né?
Couraça, Nova Nordeste, Aham. exatamente. Uhum. Então, e não é, o intuito é justamente, e eu acho que esse é o termo central, a gente precisa, os mananciais, de um modo geral, eles se regeneram sozinhos. Uhum. Só que eles se regeneram sozinhos e melhoram sua qualidade à medida que você vai retirando carga orgânica Claro, que é depositada claro, sistematicamente ali. claro. Então você vai Uhum. diminuindo esses índices e ele vai ganhando vida novamente, tá tudo certo. Falaste de carga orgânica, né? Hoje, a gente tem rio ou lagoa aqui, que a parte de baixo, né, tem um barro, né? Isso não é advindo da água tratada. É. Isso muitas vezes é o clandestino, né? O que acontece é que talvez por todas as concepções que se deram até aqui, desenvolvimento, talvez tenha faltado algum planejamento, Uhum. enfim, este crescimento que está acontecendo no Uhum. litoral. Mas a gente está falando de uma vida, a gente está falando de muito tempo, a gente não está Muitos Uhum. falando anos de uma de década, de agora, 2 décadas, a gente está isso. falando de muito tempo. Então, desde o período que era um balneário até chegar a uma cidade, depois Uhum. uma grande cidade, Uhum. a gente está falando de contribuições irregulares nesses sistemas hídricos daqui do litoral que trouxeram sim algo de nocivo, sabe? Então, eu me lembro de uma entrevista que eu vi no início do ano, um grande grupo aí de notícias, que falava, entrevistava lá um pescador, e o pescador já dizia, no início deste ano de 25, que algumas espécies já não apareciam mais na lagoa, no rio Tramandaí. Uhum. Então, acho que isso é um sinal, assim, de que a gente precisa olhar com atenção Sim. para o que foi feito até aqui e o que Uhum. precisamos fazer daqui para frente para que esses recursos sejam realmente preservados. Exato. E de forma, para vocês aqui que são, eu acho que nativos daqui Uhum. das cidades, de uma forma que os seus filhos, seus netos, Uhum. tenham um ambiente natural próximo do que vocês tiveram. Sim. Agora, se nós não conseguirmos dar conta de fazer isso, que todos nós entendamos que nós precisamos usar métodos diferentes, processos que garantam qualidade maior, Uhum. soluções ambientais que preservem estes ambientes, bom, a gente vai ficar pela sorte. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, porque a gente vai continuar fazendo, então, a mesma coisa que se fez até aqui. Então, Ou deixando de fazer, né? Porque ou deixando a de gente, mudar, a gente fala né? aqui preservação do meio ambiente, a gente fala de saúde pública, A gente mas, bate tanto mas nisso, né? mais do que isso, a gente não tem como frear o progresso e a chegada de De novos. mais habitantes, mais É. moradores. A gente precisa do Ó, ninguém desenvolvimento mais entra, econômico, né? social e também a questão do mercado imobiliário, que a gente tem um déficit habitacional, né? Sabe o que eu vou te dizer? Eu acho que todo mundo olha para o mesmo fim. Todos nós queremos preservação ambiental dos Uhum. recursos hídricos, principalmente, Sustentabilidade. sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, a questão da saúde, todo mundo olha para isso. Eu acho que nós não estamos todos olhando para os mesmos meios. Como vamos Uhum, fazer isso tudo, né? uhum, Então, eu, com tudo, com muito respeito aqui, tá, Tiago e Mana, tenho acolhido várias manifestações. Tenho usado como oportunidades para falar sobre as nossas soluções, as propostas de soluções da Corsã. Entendo que as pessoas não sejam obrigadas a conhecer e sim sejam carentes de receber Sim. informações. uhum. E está sendo espetacular fazer isso aqui, poder trocar ideia, conversar, sentar um pouco e falar para as pessoas como se dá, ou levar até os ambientes de tratamento e mostrar como que acontece. Cada vez que a gente pega alguém que não entende praticamente nada e que está com a sua opinião formada porque alguém contou para ela que é bom ou que é ruim, Uhum. e a gente leva até um ambiente de tratamento e as pessoas, ao saírem de lá, constatam visualmente como que se dá essa transformação, realmente para nós assim é de uma evolução gigante, né? Ver que as pessoas podem, ao perceber, ao receber a informação, entender que são resultados importantíssimos para a preservação ambiental e para a saúde, né? A carga orgânica, a gente costuma ver, às vezes, num extravasamento, uma caixinha extravasando, alguma coisa assim. Ela é feia, mal cheirosa, Uhum. mas extremamente nociva para a saúde, né? Veja que nós temos bairros que precisam também, não diferentes, eles precisam também receber atenções, em que muitas vezes a gente pode ter situações que diariamente, corriqueiramente, o esgoto corre a céu aberto. Isso é inadmissível, Sim. assim, sabe? A gente está falando de seres humanos que transitam, que pisam, que sentem aquele odor. Então, a gente vai ter que evoluir muito para isso.
E muito passa por aculturar, por entender soluções, aquelas que são viáveis tecnicamente, de forma responsável e principalmente economicamente. Porque às vezes as soluções que são propostas têm valores astronômicos. Em algum momento eles vão Sim, ser passados para a Sim, tarifa. sim. sim, Ah, sim. bom, então de forma irresponsável simplesmente vamos adotar isso? Uhum. Não, a gente vai ter que falar muito sobre isso, fazer com que as pessoas entendam que do início ao fim todo mundo tem responsabilidades aqui, E outra, né? tem ciência também, como tu falaste, tem, além do laboratório, Tem tanto estudo, tem a né? FEPAM, tem quantos profissionais, quantos ARTs aí no meio, né? É, Fora isso, o tempo de contrato, que não adianta querer fazer algo de curto prazo se a cobertura é praticamente de uma vida inteira, exatamente. né? Os impactos, eles são momentâneos, assim, sabe? Agora, a solução é uma solução para a vida. Pra vida. Exato. Então, a gente, talvez o marco legal do saneamento seja o grande divisor de águas, Uhum. Uhum. né? Porque a gente passa agora de forma obrigatória ter que dar soluções de água e esgoto para as comunidades no país todo. E daqui a pouco a gente vai estar falando com muito mais atenção para a área rural Uhum. também. Por quê? As soluções de abastecimento de água, às vezes, para a área rural, também não é a mais adequada. As ponteiras. As ponteiras aqui no litoral existem muito. Existem comunidades que consomem água que desce do morro. Ah, num primeiro momento parece que a água que desce do morro tem uma condição boa e potável. Bom, a gente tem contribuições enormes. Se não é das culturas, pode ser, por exemplo, da convivência animal mesmo e tal. Uhum. Como é que tu sabe se aquele córrego que você tira a água ali Ah, para é o limpinha. consumo é limpa, Nesse né? E evento que a tal. gente teve ali, né, na iCity, a Liliane até Semana, comentou há há um tempo semanas atrás, atrás, né? a Liliane comentou da cor da água, né? Às vezes ela tá suja, mas ela tá boa pra te tomar, né? E às vezes nem, É, eu digo porque suja, aquela cor cura, e as pessoas dá pra te tomar, não é a cor, Ela é né? Ela é potável. potável. ela é potável. Ela pode ser, às vezes, indigesta ali de olhando tu Isso. consumir, a gente Mas entende tapa o isso. teu olho, Mas por que que ela fica dessa cor? Bom, o que acontece, né? Na operação, vamos lá. Veja que nós prestamos conta para os ambientes de saúde sobre a qualidade da água. Tudo que acontece na estação de tratamento Uhum. vai para um sistema e esse sistema é acessado por esses elementos de fiscalização. Vamos lá. A fiscalização de saúde, né? Uhum. Ligados à Secretaria de Estado, Secretaria de Saúde do Estado. É, Na operação, eventualmente, nós temos manutenções. Eventualmente não, Uhum. seguidamente, manutenções. Nessas manutenções, e aí eu teria que discorrer aqui uma série de momentos e de variantes aqui, nós podemos ter uma entrada de uma água, de uma vala que foi durante o vazamento ali, entra um pouco de água na rede, uma manutenção ou outra que desprende uma camada interna de um tubo, alguma coisa assim. Bom, essa dá uma cor na água. Para isso, nós temos um procedimento. Quando nós recebemos a informação, tão logo, porque nesse momento que nós estamos fazendo manutenção, nossas equipes estão ligadas, estão antenadas para tudo que está acontecendo no entorno. Quando chega comunicações pelas redes sociais, desculpa, pelos canais de comunicação, ou pelo um telefone, um contato de um jornal, uma mídia, uma entidade de classe, dizendo, olha, no bairro tal estão acontecendo alguns casos de cor na água e tal. Nós temos uma caminhonete equipada com equipamentos e também um grupo do tratamento. A gente pega pessoas do tratamento, elas se deslocam até lá para fazer análises dessa água, ver se está tudo certo. Senão a gente também tem soluções pontuais para dar, mas principalmente o expurgo. Daí não é essa equipe, é uma equipe de operação, faz o expurgo. Chega lá, desconecta o ramal do quadro e deixa a água Correr. correr na drenagem até que a água fique limpa. Também acontece quando nós temos vários pontos onde a gente consegue fazer esse expurgo na rede mesmo. Uhum. Então, assim, puxa vida, por caso aqui, vou pegar um exemplo. Estávamos consertando uma rede de um diâmetro grande, e começou a chover, encheu a vala d'água, essa água entrou um pouco na rede. É claro que a gente tem que expurgar isso tudo. O que pode acontecer? Daqui a pouco, numa derivação, num ramal, alguma coisa, entrou um pouco de água com cor. Uhum. Então, a gente tem que fazer expurgo na rede
e no ramal. No ramal, quando as pessoas sinalizam. E às vezes, infelizmente, a pessoa nem dá tempo de perceber Claro. que a água ainda está com algum... Brandão, a gente já indo para os finalmente aqui, eu queria fazer um adendo. A gente vive no Rio Grande do Sul, um estado que realmente ele é muito, muito rígido, né? Nas suas atuações. E de certa forma é importante a gente ter esse olhar atento, né? Não só a fiscalização, essa preocupação até muitas vezes excessiva, né, com as coisas, porque se nós pegarmos o nosso vizinho em Santa Catarina, né, as praias ali, onde não tem essa preocupação e não tem esse tratamento, não só o tratamento de esgoto, como questão do abastecimento, isso acaba prejudicando, né, todo um desenvolvimento. Por exemplo, a gente quando fez há 3 semanas atrás, aí, algumas semanas atrás, nosso evento da iCity, a gente teve alguns colegas relatando, né, que passaram mal, que o filho pequeno acabou consumindo uma água suja lá em Santa Catarina, né? E aqui a gente acaba não sofrendo isso, mas se a gente não buscar soluções, pode ser que a gente tenha o boom do mercado imobiliário e isso pode acabar tendo problema de saúde, né? Não só de meio ambiente, né? Como é que tu enxerga essa diferença do nosso estado comparado aos outros? Sabe que esse exemplo que tu usaste de Santa Catarina, eu acho que ele é crucial neste momento do que está acontecendo no litoral norte gaúcho. Vamos deixar que as cidades cresçam sem tomar providências rápidas, urgentes, ainda que sejam fomentadas por uma legislação, mas vamos deixar de atender, e vamos correr o risco de acontecer isso que tá acontecendo no estado vizinho? Veja que, eu não sei se vocês perceberam, mas na minha percepção e de alguns que eu tenho falado, os próprios visitantes argentinos que usaram muito do litoral gaúcho, depois passaram a usar mais o litoral Certo. Santa Catarina, já ficaram aqui novamente durante o Uhum. verão, Sim. né? Muita Então, praia imprópria lá É. também, Não, né? e aqui, isso. se tu pegar, é mais próximo também. Mas eles não estavam considerando isso antes. Exato. Isso eles iam. Mas o que é importante aqui, gente? A gente está falando de duas situações, tá? Primeiro, doenças de veiculação hídrica. De nós termos aí consumos de águas que não estejam potáveis, tá? Uhum. Isso para as crianças, principalmente, Nossa. ainda em formação, um risco enorme, inclusive, de perdas, né? De óbito De mesmo, óbitos né? por causa disso. Bom, mas para o que tange o turismo, a esse lastro de sustentação, inclusive, do litoral gaúcho e do Santa Catarina, a preocupação é com relação à balneabilidade. E aí a FEPAM faz muito bem aqui um monitoramento durante o verão, os 3 meses do verão, e se você der uma pesquisada, uma olhada como se deu o monitoramento dos últimos anos, você vai perceber que a grande maior incidência de setores impróprios para banho se dá justamente onde não tem coleta e tratamento de Uhum. esgoto. E quando dá Então, uma chuva muito forte, né? e também quando dá chuvas fortes, inclusive por causa das ligações irregulares aos Uhum. sistemas de drenagem. Então, é disso que a gente está falando, é aí que a gente tem que amadurecer. Uhum. É enxergar que nós temos já um problema e temos que buscar a solução dele. E não o contrário, de que a solução que está sendo apresentada é o problema. Então, está sendo, assim, fascinante aqui, falar pessoalmente agora, falar para as pessoas sobre isso. Muitas vezes discutir sobre isso, Uhum. mas no contraponto poder mostrar que a gente vai ter que evoluir, que o que nós temos hoje realmente precisa ser revisto, que tem responsabilidade de todo mundo aqui, do poder público, da empresa concessionária e das pessoas que vão ter a rede na frente da sua casa e que precisam se conectar ao sistema. Uhum. Da mesma forma para a água. Às vezes as pessoas, nós temos o sistema disponível e as pessoas continuam utilizando fontes alternativas. Veja que nós estamos hoje dedicando mais atenção ainda para aqueles comércios que preparam e revendem, por exemplo, gêneros alimentícios, Uhum. Uhum. que é uma preocupação que precisaria, inclusive, e está até de certa forma alinhado já com a vigilância sanitária dos municípios, Uhum. né? Veja, imagina uma padaria, um restaurante, vamos lá, uma lancheria que utiliza água de fonte alternativa, de origem Nossa. desconhecida, para produzir seus gêneros alimentícios, Meu seus lanches, seus almoços. Então, a gente está falando aqui disso, sabe? Mas é uma questão de consciência, É. sabe? Eu ia te perguntar essa questão da consciência, da responsabilidade de nós consumidores, né? A gente sempre bota a culpa
Corsã ou na prefeitura, enfim, no momento que liga ali o esgoto, qual é o prazo? Não tem prazo, pagar Sim. multa. Isso é importante as pessoas saberem a responsabilidade que ela tem. Mano, eu tenho que ligar, né? Uhum. Queria tanto isso, agora temos, vou pagar Vai ter que mais, pagar vai vir uma taxa. taxinha, mas É. a nossa responsabilidade, né? E prazos. Mana, essa discussão, essa conversa, essa troca que eu tenho participado em vários momentos, em vários setores aqui do Litoral Norte, está sendo, assim, estão sendo oportunidades enormes para a gente elucidar sobre isso. Quando a gente fala genericamente de saúde, de meio ambiente, a gente tem que entender que cada um tem uma parte fundamental aqui. Se a gente vai falar de saúde, é claro que a produção do alimento, seja lá qual for o alimento, tem que passar pela utilização de uma água que seja de origem ou de tratamento, ou enfim, que tenha lá a sua característica de potável Isso. mesmo. E não assim, mais ou menos. Uhum. Ah, mas eu criei minha família com essa água, então essa água é boa. Bom, ela pode ter sido boa. Inclusive, concordo com isso. Pode ter sido boa em algum momento. Mas, gente, quando a cidade de Tramandaí tinha 12 mil, Nossa. 15 mil habitantes, tinha uma condição. Agora tem 60 mil. Chega no final do ano, multiplica por tantas vezes essa população. Será que e tudo isso que infiltra no solo, que eventualmente irregularmente vai parar no manancial, será que isso condiz com uma água de qualidade captada ali, não sei qual profundidade, inclusive, Sim. muitas vezes? Então, a gente está falando de saúde lá no detalhe. A gente está falando que a gente precisa olhar para isso tudo, para os meus filhos, para as pessoas que utilizam o que eu comercializo, fabrico e comercializo, enfim, que seja do alimento, que seja ao se banhar. Uhum. Porque, quer ver, se você tem uma ponteira, eu já aluguei em um momento aqui no litoral uma casa uma vez que não tinha água da rede do sistema da Corsã, tinha ponteira. Água de Claro, poço. claro que a água que nós consumimos lá foi uma água comprada e mineral, né? Uhum. Mas no banho, Ah, você percebe o efeito dessa água que tem lá um cheiro e tal. Então, assim, será que essa água era própria para o banho? E ela também entra no teu organismo, a pele também entra, É. né? No Não é só olho, na Isso, boca. Pô, não é só gente, o tomar, então assim, quando a gente fala de saúde, a gente está falando desse todo. A gente não está falando só do beber, inclusive, ou só né? do produzir o alimento, é de um contexto. E quando a gente fala de preservação do recurso hídrico, de um modo geral, a gente está falando é que cada vez que chove, que meu sumidouro extravasa, corre pelo cantinho da rua até a lagoa, eu estou implicando na qualidade do meio ambiente. É. Mas sempre foi assim. Eu ouço muito isso, né? Mas sempre foi assim. Ou aqui é pouco. Gente, ok. Eu posso até concordar com essa observação, mas no final ela faz parte de um De um todo todo. que contamina, Uhum. porque todo mundo, se todo mundo pensar que um pouquinho não faz mal, no final das contas esse pouquinho fica grande e implica diretamente na qualidade. Então é importante que as comunidades, as lideranças, as entidades, como vocês aqui, os pais de família, mãe de família e tal, entendam este cuidado que precisa ter, sabe? A diarreia, ela é uma sinalização importante inclusive da água, do alimento que está sendo consumido, entende? Então, é uma cadeia aí de atenções que nós precisamos dar, principalmente agora com as cidades se tornando cidades Grandes, grandes. né? Brandão, olha só, a gente não pode fugir de um tema que é muito discutido e debatido aqui pelo mercado imobiliário de Tramandaí-Imbé, principalmente a nossa classe de corretores imobiliárias, que é sobre a implantação da nova estação de tratamento de Xangri-Lá. Como é que vai se dar esse processo? Bom, é importante que quando a gente tem a assinatura do contrato em 23, a Corsa começa a buscar soluções de passivos aqui do litoral, né? Passivos que sejam principalmente muitas vezes movimentados pelo Ministério Público Federal, comunidades, enfim. Daí a necessidade nessa caminhada de busca de soluções, projetos e licenciamentos a partir principalmente do Plano Regional de Bacias, que foi um trabalho desenvolvido com a participação civil, social, dos municípios do litoral, que estabeleceram, dentre outras finalizações desse trabalho, né, também os possíveis pontos de lançamentos.
de efluentes tratados. Claro que eles eram possíveis porque eles precisavam ter a sua capacidade de suporte avaliada. E somente depois de, serem possíveis ali com o limite máximo, né, estabelecido, então serem licenciados para projetos de licenciamento. Nós temos os pontos, por exemplo, 3, localizado ali em Osório, na divisa com Imbé. O ponto 4, justamente ali no bairro Nova Nordeste, de Imbé, que são importantes aí nessa discussão e pelo que eu entendo do tema que tu trazes. Porque a gente deixa de usar somente as soluções de infiltração em bacias e passa também tanto para solucionar problemas históricos, passivos históricos, quanto inclusive para permitir qualquer organização dos municípios no âmbito da expansão, utilizando outro meio, então, agora, lançamento em mananciais. Então, nós vamos falar daqui a pouco do ponto 1, que é no sul de Tramandaí, que é no Rio Palmares, ao sul, então, do litoral norte. Mas neste momento estamos falando dos pontos 13 e ponto 4. Esses pontos não são nomes dados pela Corsã, foram nomes que foram trazidos lá atrás já nos momentos de licenciamento, mas a partir do Plano Regional de Bacias, que eram pontos a serem analisados e que agora, analisados, a Corsã e licenciados para a implantação, a Corsã, então, desenvolveu seus projetos, fez seus investimentos e, claro que, nas suas licenças, tanto de implantação quanto depois as de operação, com limites bastante restritivos com relação à qualidade deste efluente. Então, a gente passa a falar agora de pontos de lançamento no Rio Tramandaí, ponto 3, ponto 4. A gente entende a preocupação da comunidade, mas a gente também percebe aqui uma falta de informação sobre tudo isso. Nós não estamos falando aqui em nenhum momento absolutamente de esgoto. Esgoto é o que entra na estação de tratamento. A gente está falando aqui do resultado final deste processo, que foi licenciado e que é monitorado pela FEPAM. Então, a gente está falando de efluente tratado, o resultado do tratamento. E esse resultado do tratamento, que a gente vai ter aqui já teve aqui, inclusive, passou um exemplo aqui, não só na qualidade, mas no visual também, infinitamente melhor do que, principalmente, a água que está lá, na lagoa e no rio. Uma pergunta que eu preciso, desculpa te interromper, Claro. mas esse efluente, a gente ouviu aí em torno de 95% o tratamento dele? Não. A gente está falando aqui, porventura, as pessoas querem falar sobre a eficiência do processo. Ou, lá pelas tantas, uma outra tendência aí diz que somente 95% será tratado, que 5% não será tratado. E a gente percebe, além de uma desinformação, que as pessoas atrelam, de uma forma talvez proposital, ao fato de que esse 5% no período do verão seria muito. Né? Então, eu reafirmo aqui, 100% do que entra na estação de tratamento é tratado. Então é mito que seria 95%. Que 95% não é tratado. Tem até nos meios de comunicação, eventualmente, lá atrás. Agora não tem trazido mais, o pessoal acho que percebeu isso, mas em um ou outro meio de comunicação se falou sobre 95% somente ser tratado. Nós não estamos falando disso, isso é um absurdo, porque não tem nem como separar isso, e o que entra, de fato, 100% do que entra é tratado e devolvido para o meio ambiente, seja na solução das bacias de infiltração, seja quando começarmos o lançamento, que ainda não acontece, numa condição que esteja ali no padrão, enquadrada, performando conforme o que está prescrito na licença de implantação. E, gente, o rigor com que as licenças de implantação ou de operação emitidas pelo FEPAM para os sistemas da Corsã aqui no litoral, eles são os mais restritivos de todo o estado. Não tem. Nós estamos acostumados em outras regiões do estado, em padrões para aqueles mananciais dessas regiões, mas nunca
tão restritivos quanto os daqui. Então, assim, a própria FEPAM demonstra que a preocupação que ela tem e passa na licença, e aí nós temos que adotar este padrão de qualidade, em que ao devolvermos para o meio ambiente, estejam lá principalmente nitrogênio e fósforo a padrões mínimos, para justamente neste contexto todo de preservação do meio ambiente, assim como nós vimos falando antes de saúde, mas no meio ambiente também nada de impacto e inclusive solução, devolvendo para o meio ambiente uma condição ainda melhor do que a condição da água que está no manancial. Quem é técnico, eventualmente a gente vê um ou outro técnico ainda com alguma tendência aí de falar, de não entender ou de não falar bem deste processo de tratamento. Mas o que a gente está falando aqui é que, de novo, o problema é o que nós temos hoje. O problema é as condições que nós temos hoje nos recursos hídricos, inclusive, depois de tantos anos, lançamentos feitos de forma imprópria, de forma irregular, de forma sem tratamento, nesses mananciais. Nós estamos falando aqui é que a Corsã está trazendo soluções para esses problemas. Então, quando a gente fala, antes você fez uma pergunta e talvez eu não tenha respondido por completo. A gente está falando de saúde, a gente está falando de preservação do meio ambiente, a gente está falando de valorização dos imóveis, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Então, de novo, Tiago, os meios, pode ser que a gente não tenha aqui um consenso, mas no final a gente está olhando com o mesmo intuito de preservação ambiental e de preservação da saúde das pessoas que moram ou visitam, que vivem aqui no litoral. Como o tipo de tratamento, o tipo de solução, a gente entende que as pessoas possam não concordar, possam trazer para cá, possam trazer para a mesa, quem sabe, uma outra proposta, mas a que nós defendemos é a que é viável tecnicamente, de forma muito responsável, mas também economicamente. Porque, vamos vender outras soluções quaisquer aqui que possam ser trazidas. As pessoas têm que entender que isso implica, lá no final das contas, inclusive na tarifa. E a gente vai desenvolver aqui uma forma de mostrar para a comunidade que eficiência não depende diretamente de investimentos vultuosos e tal. A gente está falando aqui que tudo que está prescrito em licença de operação ou de implantação antes pelo órgão expedidor e licenciador e fiscalizador, é levado muito a sério pela Corsã e cumprido à risca. Uma série de parâmetros e condicionantes que nós temos o dever de cumprir e cumprimos religiosamente. É um padrão estabelecido na Corsã há muitos anos e agora muito mais ainda aqui na região do litoral. Então a gente não tem muito problema para falar sobre isso, nenhum, né? Se fala muito também como uma possível solução, não sei se é uma solução do ponto de vista de saúde, tratamento, o tal emissário submarino. Economicamente e de tratamento, como é que a Corsã enxerga isso? Veja bem, hoje nós estamos falando de um padrão de qualidade do nosso efluente tratado, resultado do tratamento. Se você for olhar, você vai perceber, pelo resto do país, do mundo, os emissários submarinos, eles são para lançamento bruto. Então as pessoas que propõem o emissário, elas precisam saber que a gente, ao optar por um emissário submarino neste momento, a gente precisa se abster do tratamento que se faz hoje. Não se trata nada, então. E lança para o mar in natura. Nossa. Então, não sei se todo mundo pode voltar, que traz... Né? Depende do comportamento das correntes marinhas. Eu não sei se todo mundo que traz esse tipo, que faz essa proposta, que traz essa como sendo uma solução prioritária, talvez aí, primeira, traz também para a comunidade essa informação. E vamos lá, pode subir para todos os estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro, você vai ver que essa é a solução, né? Lança no mar e lá ele dilui pelo volume de água que está lá, enfim, sal, ele tem um resultado de uma depuração lá. Bom, como que acontece? Eu nem sou a pessoa mais capacitada para falar tecnicamente sobre isso. Como que acontece isso no mar? Para onde que vai? Onde que chega? Eu não consigo, não sei dizer. Não, é uma questão até de capacitação, uma limitação minha. Pode ter também a questão da cidade. O fato de outra cidade largar no rio de outra cidade. Aí nós precisamos entender o conceito de bacia hidrográfica.
digamos que supostamente fosse possível largar um efluente tratado de Xangri-Lá, ou de Capão, na Lagoa dos Quadros. Uhum. No conceito de bacia hidrográfica, tudo o que colhe, seja do morro, seja da chuva, que chega na bacia das lagoas que compõem a bacia do Rio Tramandaí, no caso a Lagoa dos Quadros, vai drenar, vai escoar, vai vazar pelo Rio Tramandaí. Então, engana-se quem pensa, bom, então tá, por que cada cidade não soluciona o problema na O sua seu cidade? problema. Uhum. Precisa levar em consideração e conhecer o conceito de bacia hidrográfica. Em algum momento, de alguma forma, vai chegar, vai escoar, assim como qualquer cultura agrícola que se desenvolva no morro, lá em Maquiné, por exemplo, e qualquer tratamento que tenha nessa cultura, Vai escoa escoar. para a Lagoa dos Quadros e escorre para a bacia do Rio para o Rio Tramandaí. Ao fim e Até ao chegar no cabo, E mar. depois vai pro mar. vai desaguar pro mar aqui. Vai passar. Eu assim, Mas com todo vamos lá, respeito, vamos de Como novo, é né? importante, vai passar né? pelo Rio Tramandaí. Mas o Isso. que vai passar? No caso do que sai do processo da Corsã, efluente tratado. 100%. No 100% tratado. no rigor das suas licenças de operação e devidamente fiscalizado pelo órgão licenciador FEPLAN. Perfeito. Assim, mais claro do que isso, né? A gente fica até muito satisfeito com a explicação, porque por muito tempo se faltou informação, né? A gente vê desinformação, né? E é muito importante, Brandão, que na tua figura, representando a Corsã, que se leve cada vez mais essa informação, né? A gente aqui até desenvolveu, já citamos aqui, né, algumas semanas atrás, desenvolveu aí com a classe de corretores, construtores, arquitetos, né? A presença até do tabelião de Imbé, né? Esse tipo de esclarecimento, né? E a gente também te pergunta como a gente pode levar mais informação, né, para a nossa comunidade. Lembra que no iniciozinho da nossa conversa eu falei sobre o quanto nós da Corsã, inclusive um conceito trazido pelo Grupo AEGEA, valorizamos a relação institucional. Então, eu tenho fortalecido, seja com os poderes executivo e legislativo dos municípios, seja com as entidades de classe, com as associações de bairro, com grupos, né, que queiram receber informação, que queiram visitar os ambientes de tratamento da Corsã, desenvolvido a melhor relação institucional. Então, aqui, no ambiente então imobiliário, né, do setor imobiliário de Tramandaí e Imbé, eu queria reforçar essa disposição, Thiago, de conversar com grupos, de conversar com corretores, de conversar com empreendedores dos negócios, do comércio, né? Se algum setor, algum ambiente do legislativo, do executivo municipal, que a gente precise desenvolver essas conversas, levar informação, passar informação técnica, se for o caso, para que as pessoas possam, para técnicos, né, possam avaliar. Então, a gente está muito à disposição para isso. Queria aproveitar a oportunidade para reforçar que nós queremos falar muito sobre saneamento, sobre como nós fazemos para as pessoas conhecerem, sobre os resultados que implicam diretamente na vida das pessoas, seja pela saúde, seja pela preservação ambiental, seja pelo desenvolvimento sustentável dos municípios. É isso então, né, mana? É isso aí, né? Um bate-papo muito bom, esclarecedor, e que o pessoal tem que ter esse entendimento e buscar conhecimento, né? Eu sempre falo muito disso, né, Thiago? Não sabe, procura, pesquisa. A gente tem tudo hoje na palma da mão também. Tira dúvida, vai na entidade, né? E nos procure também, né? Que a gente está pronto aí para ajudar, né? E esclarecer. Porque o que a gente que mais quer, né? Crescimento, sim. Saúde, né? E a Liliane falou uma coisa muito que me marcou bastante. É o básico, saneamento básico, é o básico, né? Então a gente tem que receber isso, né? Pensa quantos anos atrás, eu tô aqui trabalhando desde 81. E sempre se viu muito esgoto solto, sempre se criticou muito. Coisa boa poder ver isso, sabe? Ver o crescimento e ver que as coisas vão melhorar, né? Então. E a gente torce para que não apenas o mercado imobiliário ele volte a se desenvolver, mas também que as nossas cidades, principalmente Tramandaí e Imbé, atinjam os objetivos lá em 2033 de 90%, né? O saneamento básico, que a gente sabe que no Brasil acho que não chega a 50%, né? Isso, o número é esse mesmo. Do esgoto total produzido no Brasil, até porque
As cidades mais densas até já têm, né, uma atenção um pouco mais focada nas questões do saneamento. Mas no Brasil o nosso número é esse. Do esgoto gerado, praticamente é metade que é tratado, o resto não, é largado no meio ambiente. Mas mais do que isso, né? A gente ter acesso a abastecimento de água de forma universal e principalmente que a gente possa ter, né, essa boa parceria entre a Corsã e os nossos municípios de Tramandaímbé, nesse novo momento aí que a gente vai passar a viver, que é a implantação de infraestrutura, questão das ruas, né? Que a gente sabe que ficou por muito tempo aí judiado, né? Então a gente realmente traz aqui o pilar do social, da informação, né? Porque o nosso programa ele visa trazer assuntos que se conectam com o imobiliário, mas também a gente tem que trazer a responsabilidade de assuntos como esse, que são muito caros para a nossa comunidade. Brandão, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pelos esclarecimentos. Deixar aqui o espaço para que tu possa fazer o fechamento. Eu que agradeço. Eu estou saindo daqui hoje sentindo aí, tendo contribuído muito para o setor, trazendo informações e repito, tantas quantas forem as vezes que nós precisarmos nos reunir, falar sobre o assunto, seja ele com dúvidas um pouco mais, quem sabe, contundentes, mais acaloradas, ou não, né, que seja para complementos de informações, reforço aqui a nossa disposição. Queria dizer para vocês que nós temos o Thiago, um coordenador de operações aqui de Tramandaí-Imbé, muito competente, exemplar, líder nosso, e ele fica muito à disposição também dos setores, não só do setor imobiliário, mas dos setores, do comércio, de um modo geral da sociedade aqui, para que a gente possa minimizar qualquer trauma, dificuldade, porque sabe o que é ruim? É quando as pessoas dizem, pô, tô me sentindo injustiçado. Minha fatura está errada, não concordo. A gente tem que, pelo menos, mostrar, informar, abrir ali todo aquele valor que está na fatura, para que a pessoa não vá dormir se sentindo injustiçada, né? E não tendo uma boa relação com a companhia. A companhia quer estar presente aqui, já está há 60 anos, quer estar presente por muito tempo ainda. Tenho certeza que nós estaremos nas próximas décadas aí nos relacionando com esses mesmos municípios e quem sabe outros que possam virar compor a nossa carteira. E essa relação é fundamental. Este momento aqui vale ouro para que se construa aí entendimentos, né, e as pessoas possam estar mais alinhadas com tudo que tem a ver com saneamento e desenvolvimento sustentável. E nós ficamos muito à disposição para aqueles assuntos pormenores, inclusive, da área comercial, da área operacional, do dia a dia, do asfalto, do pavimento do passeio, para que a gente possa ir diminuindo e, quando for ao caso, pontualmente lidar com a solução que o nosso cliente precise receber lá de atenção. É isso então. Gente, gostaria de agradecer vocês que estiveram aqui conosco acompanhando o nosso programa. Dizer que o Brandão recebeu aqui de regalo o nosso livro Do Sonho ao Sucesso, né? Insights e segredos do mercado imobiliário. Você que também ainda não teve oportunidade, nós temos o nosso canal no YouTube, então já te inscreve no nosso canal para acompanhar todos os conteúdos, ativa o sininho para receber notificações. Você também pode nos acompanhar nas principais plataformas como Facebook, Instagram e também no Spotify. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Tchau!